Olá, sejam bem-vindos ao OnConecta, o podcast da área de oncologia da Eurofarma. Meu nome é Fernanda Faveron e neste mês de novembro nós trouxemos um especialista para falar a respeito da saúde masculina. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Benigno, ao nosso podcast. Prazer todo meu, Fernanda. Estar aqui para falar de um tema que é muito mais importante do que simplesmente a próstata, né? Que muitos homens aí lembram da próstata no novembro, mas acho que o tópico aqui é saúde masculina, né? Com certeza. Autocuidado. Com certeza. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vou contar um pouquinho, né, do seu currículo, né, Dr. Bruno? Dr. Bruno, gente, ele é urologista e oncologista do Hospital Oswaldo Cruz, fundador da clínica UroOnco em São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e American Urological Association, especialista no tratamento do câncer do sistema urinário masculino e feminino também, né? Porque a gente tende a pensar que o urologista é só para o homem, né? E aqui a gente vê que não. E sistema reprodutor masculino no tratamento do câncer de próstata, rim, bexiga, testículos e cálculos do sistema urinário. E aí, doutor, eu queria que você explicasse então pra gente o que representa o Novembro Azul, essa causa, e como que isso te afeta, né, como homem, como médico dessa área. Olha, Fernanda, acho que a apresentação, ela fala um pouco do que é urologia, no fim das contas, né? Então, alguns conceitos, antes até de entrar no tópico aqui desse podcast, é explicar que o urologista é o médico especialista do sistema urinário, tanto masculino quanto feminino. Então, as mulheres também têm rim, tem ureter, tem bexiga, tem uretra. Então, o urologista também cuida de mulheres, né? Agora, quando a gente vai falar do sistema genital, aí há uma diferença. Obviamente, o ginecologista é o especialista do sistema genital feminino e nós, urologistas, somos os especialistas do sistema genital masculino. E aí inclui próstata, pênis, testículos. Então, basicamente, é o que o urologista faz. O urologista está presente na vida dos homens e mulheres, em particular dos homens, desde o nascimento. Então, uma criança, quando nasce, o urologista pode ser solicitado para avaliar o sistema genital, na hora do desenvolvimento na puberdade, na hora da avaliação da fertilidade, um adulto jovem, um homem já mais maduro, questões relacionadas à próstata, e lá na frente o câncer de próstata. Então, agora, trazendo para esse tópico particular, que é o Novembro Azul, sua pergunta é o que representa. Para mim representa duas coisas. O Novembro Azul ele começa na Austrália com o movimento Movember, né, que ficou famoso com o bigodinho ali, trazendo a conscientização contra o câncer de próstata, que é o câncer mais frequente em nós homens. São dados da Sociedade da Organização Mundial de Saúde falam que em torno de 1.400.000 homens descobrem câncer de próstata no mundo todos os anos. E o INCA fala que no Brasil 70 mil. Todos os anos descobrem a doença, que é silenciosa. Se tão alto é porque as pessoas têm um certo receio de buscar, enfim, porque a gente sabe cuidado, né? O cuidado que o homem tem essa resistência, ou realmente é porque é o câncer que mais atinge os homens, independente dessa questão da pessoa procurar pela saúde ou não? Eu acho que eu vou quebrar a sua resposta em 3 pontos. Eu acho que, primeiro, é fato que é uma doença frequente. Então, 80 mil homens, a gente está falando de 1 em cada 7 homens vão apresentar câncer de próstata. Existe um pico de incidência da doença que é aos 65 anos, entre os 60 e 70 anos. Mas a gente tem pacientes com câncer de próstata com 45. Né? Esse é um ponto. O segundo tópico é que você traz também na sua pergunta é a questão do autocuidado. É verdade que as mulheres se cuidam muito mais. E talvez seja, primeiro, por questões culturais. A menina tem um momento muito marcante na sua vida, na adolescência, que é a menstruação. Então, geralmente, aquele momento é um momento em que ela nitidamente tem um marco onde ela deixa de ser criança e passa a ser uma mocinha, e geralmente a mãe já traz o contato do ginecologista. Então, algo que desde sempre já acontece na vida de vocês, mas o menino não tem esse marco, né? Esse momento em que ele já mas agora eu sou criança, ou agora eu sou adolescente, eu sou adulto. Então a coisa para o menino é mais cinza, e geralmente, como não tem esse evento, talvez o sangramento, essa mudança tão brusca,
talvez seja um dos motivos dos meninos não irem tanto no médico desde sempre. E a gente vai quando já está muito adulto. Então tem essa questão cultural. E o terceiro fator é o fato de o câncer de próstata, por natureza, ser uma doença silenciosa. Então, menos de 20% dos homens com câncer de próstata vai ter qualquer sintoma. Então é uma doença que surge assim como nas mulheres, o câncer de mama, não vamos longe. Boa parte das mulheres, se não fosse pela palpação, pelo autoexame ou pelo um exame de mamografia, a maioria não sente dor, correto? É muito raro você ver uma mulher com câncer de mama que sinta dor. Só que, obviamente, a mama é um órgão muito mais fácil de ser examinado do que a próstata, certeza, né? Então aí que entra, eu acho que esses 3 fatores. A doença é muito frequente, os homens culturalmente não têm esse hábito de procurar assistência, e terceiro, a própria natureza da doença, que é silenciosa. Então, por isso que eu acho que essas campanhas elas são muito importantes aí para trazer esse homem para esse autocuidado. E a gente aproveita que eles vêm uma vez por ano e a gente faz um cuidado de todo o resto. Qualidade do sono, ajudar emagrecimento, questão de libido, ereção, enfim. Uma consulta urológica vai muito além do que avaliar a próstata do paciente. Porque tem que ser assim, né? Porque se depender dos homens irem a diversos especialistas, isso não acontece. Até urologista não vai todo ano no médico. Então aqui, ó, tem que... Mas aqui, fazendo a minha culpa... E a gente tem que ver a saúde como um todo, né? Porque tudo influencia a má alimentação, o sono. Eu acredito que são fatores também que podem ajudar a desencadear também doenças mais crônicas, né? É muito importante que você tocou nisso, e aí é falar de fatores de risco, né? Então, o primeiro fator de risco para ter câncer de próstata é viver muito. Então, esse é o primeiro passo. Sim. Então, a gente sabe que homens de 80, 90 anos, que não sentem nada, se a gente for fazer uma biópsia na próstata dele, a gente vai encontrar câncer de próstata em 80, 90%. A questão é, com 90 anos, a sua expectativa de vida não é de 20 anos, mas 30 anos. Então, talvez um homem de 80, 90 anos não vai ter tempo de falecer do câncer de próstata. Agora, algumas coisas podem acelerar o surgimento da doença para uma fase mais precoce, 40, 50, 60. Opa, esse homem tem uma longa expectativa de vida. Se ele tem uma doença nessa década de vida, ele pode ter sua vida abreviada. Fatores de risco. Então, a idade eu já falei. Outra, fator familiar. Então, os homens que têm um pai ou um irmão que tiveram câncer de próstata têm 3 a 4 vezes mais risco de ter câncer. Então, lembra que eu falei que isso era uma outra pergunta que eu tinha aqui, né? Se realmente essa questão genética aumenta a possibilidade. Esse é um tópico interessante porque a genética ela está associada, mas eu vou dizer para você que só 15% de todos os homens que têm um câncer de próstata, eles têm um câncer de próstata hereditário, genético, que herdou do pai. Olha só 15%. Tá? Então não são todos. Quem são esses? São esses homens que têm pai ou irmão que já tiveram câncer de próstata, ou que têm histórico de câncer de pâncreas, de ovário na família, também nas mulheres. Então a gente sabe que existe alguns grupos de famílias que têm uma mutação num gene que chama BRCA1 e BRCA2. Ficou famoso esse gene por conta da Angelina Jolie algumas décadas atrás. Que ela fez por conta do câncer de mama, né? Isso, ela descobriu o câncer de mama e fez um teste genético e descobriu que tinha uma mutação nesse gene. Sim. E o médico dela na época falou, olha, você teve câncer do lado, enfim, direito, esquerdo, você tem muita chance de ter do outro. E ela optou por retirar as 2 mamas. Na próstata isso não acontece. Mesmo que o paciente tenha a mutação, não quer dizer que ele vai ter o câncer. Significa que ele tem mais risco de ter o câncer. Então, imagina que o câncer está aqui, é esse evento. Uma pessoa na população comum, normal, tem o risco aqui. Quem tem o gene mutado já sai daqui o risco. Mas não quer dizer que ele vai ter. Mas ele vai ser rastreado de forma mais precoce, né? Outro fator de risco, então falei o genético, falei o fator de risco então familiar, e aí tem fatores pouco conhecidos aí, sedentarismo, obesidade, a gente sabe que o diabetes também pode levar a um processo de queda do sistema imunológico, então o câncer de próstata é multifatorial, não dá para dizer para você, olha, para de tomar suco de abóbora, suco de qualquer coisa e que você não vai ter câncer. Sim. Então, é importante o homem entender que é uma doença silenciosa. O sintoma não aparece no início. E eu imagino também que o emocional, né? Porque a gente fala tanto em câncer, é difícil descobrir até outros, né, tipos de câncer. Não tem... Às vezes, conheço pessoas que tiveram câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Então, isso acontece. Tem muitas coisas que a gente ainda tem que descobrir, né? Que estão sendo estudadas e... Vou novamente o quebrar... emocional também é outra parte que
que potencializa, né? Eu acho que sim, e nessa sua pergunta também tem 2 componentes importantes. O câncer de próstata, o paciente ele recebe 2 traumas ao mesmo tempo, né? 2 impactos. Bom, o primeiro impacto é você tem câncer, né? Bom, peraí, como é que eu tenho câncer, mas eu não sinto nada? Porque geralmente essa é a história, o paciente vai lá, faz o exame de próstata, o toque, o PSA tá alto, o médico suspeita, pede uma biópsia e fala para ele, olha, você tá com câncer de próstata. Fala, como assim? Eu não tô sentindo nada. E a outra é que vai mexer num órgão que mexe com a sexualidade, com o brio do homem. Sim. Então a gente sabe que a próstata, ela tem 2 funções, ela produz o sêmen, que alimenta o espermatozoide que vem lá do testículo, e ela também conecta a bexiga na uretra. Então ela funciona como um Y. Ora passa no meio dela urina, ora passa no meio dela o sêmen. Então, na ideia da maioria das pessoas, retirar a próstata é igual a ficar impotente. Sim. É igual a acabar com a vida sexual. E isso não é verdade, né? Especialmente quando a gente descobre a doença no início, e existem tratamentos hoje modernos, como a cirurgia robótica, que felizmente, há pouco tempo atrás, nós tivemos a excelente notícia que entrou a Conitec liberou para fazer parte do rol do sistema público de saúde. Então eu espero realmente que a gente consiga na próxima década ampliar ainda mais o acesso para isso, porque não é só ficar curado, sabe? Sim, tem uma outra qualidade de vida pós a cirurgia, né? Simplesmente você retirar aquela parte e não ter qualidade de vida, né? Então, câncer de próstata são várias camadas. O primeiro, o medo de ter a doença, eu não vou porque ele vai descobrir coisas que eu não estou sentindo. 2, se eu fizer qualquer tratamento, acabou minha vida. Então, eu acho que é uma doença complexa, por isso o próprio hábito do homem de não cuidar. Mas acho que essas campanhas, isso aqui, eu parabenizo também a iniciativa de conteúdos como esses, que aproximam o homem do urologista, sim, né? Sim. O uro, ele fica muito associado à questão do toque, né? Fala assim, toque, tudo é o toque, as piadinhas, ok, a piadinha, a brincadeira, a gente entende, o povo brasileiro é um povo irreverente, mas entenda que numa consulta de urologia, toque retal, primeiro, não é obrigatório, né? É recomendável, mas o paciente pode dizer, não, eu não quero fazer o toque retal, embora seja recomendável, mas a gente vai falar de qualidade do sono, como é que você está dormindo, você está roncando? Você sabia que o ronco pode ter influência na sua testosterona? Você sabia que roncar pode fazer você urinar mais vezes à noite? Por que você não perde peso, né? Testosterona está baixa, te ajudar a perder peso. Então, vê como está o intestino, tem constipação, tem diarreia, fez colonoscopia, foi no cardiologista. Então, o urologista tem que ser esse amigo do homem, o médico que ele vai e não vai olhar só a próstata dele. Então eu falo para meus pacientes, esqueça a próstata. Tanto que no meu dia a dia, eu nem faço exame de toque na primeira consulta, porque não é o mais importante na primeira consulta. O mais importante é o urologista conhecer o paciente. Isso é o mais importante. Com certeza. Você conhecer o histórico daquele paciente. E com o passar do tempo, com a avaliação dos exames, sendo necessário e ele estando na idade correta de fazer a avaliação, vai ser oferecido para ele o toque. Então, acho que esse é um tabu que a gente precisa desmistificar um pouco do urologista. Eu até ia comentar a respeito disso, por que existe tanto preconceito, né? Porque o homem, eu imagino que ele vai procurar um urologista quando ele fez um exame de sangue e o PSA deu alterado, né? Que aí ele fala, vou ter que ir até o urologista, e aí já vem aquelas piadinhas, exato, né? Ou se não, se o homem está com algum problema de infertilidade, imagino eu. Se não é isso, se não são esses, acho que esses 2 fatores, existe esse preconceito. E eu queria que você falasse um pouquinho, um pouco mais, né? Porque você já falou dessa questão do exame do toque, né? O Novembro Azul, novamente, né? É muito importante a campanha, mas cada vez mais, eu até na roda entre colegas urologistas e dentro até da própria Sociedade Brasileira de Urologia, eu tento trazer essa bandeira de, ok, o toque é super importante, a gente deve continuar fazendo. Só para você ter uma ideia, no Brasil, um país que ainda está em desenvolvimento, 30-35% dos homens descobrem a doença que já rompeu a cápsula da próstata, doença avançada, quer seja porque ele demorou aí ou porque às vezes não teve acesso ao urologista. Sim. Às vezes um indivíduo no posto de saúde que tem um PSA alto vai demorar 6 meses para ir dependendo, né, do estado, dependendo da cidade que ele está. Se tiver urologista na região dele. Sim. Então, o toque, às vezes, é um exame rápido, fácil, né, sem custo, e que já pode o paciente sair do consultório com um pedido de biópsia.
Tá? Agora, existem exames mais modernos. Claro, o toque não vai pegar todos os casos de câncer de próstata. Muitas vezes me perguntam, doutor, posso fazer só o PSA? Eu falei, pode, não tem problema. Mas saiba que 10% dos homens que têm câncer de próstata, o PSA é normal. Pouca gente sabe que é possível ter um câncer de próstata com um PSA normal. E geralmente são as formas mais agressivas da doença, que ela é tão agressiva que ela não produz o PSA. Então ela só vai ser detectada como um nódulo. Então a ideia de, se o meu PSA está normal, 100% de certeza que eu não tenho câncer, não é verdade. Tem 10% de risco de ter câncer, mesmo com o PSA normal. Então essa avaliação pode ser feita. Em algumas situações, a gente pode lançar a mão até da ressonância magnética. A ressonância, ela não é o primeiro passo dessa peneira. Então a gente vai. Quem são os homens acima de 40 anos? Vem aqui. Quem são os que têm pai ou irmão com câncer de próstata? Vem para cá. Quem tem um PSA acima de 2,5? Vem para cá. Eu ia perguntar, em termos de uma sequência. exames, o primeiro seria o quê? O PSA, o exame de sangue? O primeiro, na verdade, é uma triagem populacional. Rastreamento ele é feito para quem? A gente não vai rastrear, por exemplo, garotos de 18 a 25 anos. Então, o primeiro é estatístico, na verdade. Homens acima de 40 anos de idade, 40 com fator de risco e 45 sem fator de risco. Venham. Desses aqui, quem são os que têm mais risco? São os que têm esses fatores que eu já falei, aqueles que têm um PSA alto e aqueles que têm um toque alterado. Opa, esses aqui vêm para ressonância, embora não seja obrigatório, mas desejável. E aí eu vou pedir o quê? A biópsia, porque é a única forma de confirmar o diagnóstico. Mesmo que um paciente tenha um PSA que é normal até 2,5, imagina que você dosa o meu PSA e dá 200. Eu tenho câncer de próstata? Não necessariamente. Eu posso ter só uma prostatite, que vai aumentar o PSA. Então, o fato de ter o PSA alterado não é igual a diagnóstico de câncer. Infecção urinária pode alterar, prostatite, pedra, passa um cálculo na bexiga, pode alterar, toque retal pode alterar, andar de bicicleta pode alterar, câncer de próstata pode alterar. Então, nem todo PSA alterado é igual a câncer. O trabalho do uro é separar o joio do trigo. E o rastreamento, ele deve começar a partir de que idade? 45 anos para todos, brasileiros. Isso varia no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos é a partir dos 55 anos. E, inclusive, nos Estados Unidos tem uma corrente que fala que não é para rastrear ninguém. Isso foi até uma polêmica há alguns anos. No Brasil, o Ministério da Saúde fala que o rastreamento não é obrigatório, por incrível que pareça, né? Mas a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o rastreamento sistemático. 45 anos para quem não tem fator de risco. Por exemplo, eu não tenho um pai e nem um irmão com câncer de próstata, eu começo aos 45. Inclusive, ano que vem o meu, estou com 44, começo ano que vem. Agora, se eu tivesse esses fatores de risco, começaria aos 40 anos. Tá? Como é feito o rastreamento? Consulta com o uro, dosagem do PSA e oferecer ao paciente o exame de toque retal. Tá? O paciente pode recusar o exame de toque retal? Completamente pode, né? Veja, não é um exame, ninguém vai amarrar o paciente de forma alguma, é totalmente, né? Também tem essa questão, não, eu vou lá porque vai fazer. Não precisa, não é assim. Tá muito gostoso, bate-papo, mas a gente tem um tempo. E a gente vai continuar, podemos continuar, doutor? Claro. Num próximo podcast, vamos em conversando, frente. porque ainda a gente tem, né, mais assunto para falar sobre Novembro Azul e deixar também um recado para o pessoal aí, né? Não tenham vergonha, não tenham medo, preconceito. Gente, é super importante. Trabalhar na prevenção é a melhor coisa que existe, né, doutor? É isso aí. Lembra da história do é preferível um covarde vivo do que um herói morto? Exato. Então, sem heroísmo. Então, pode ser o covarde, vai lá no urologista, vai lá, mas cuida da sua saúde. Então, seja um homem que entende que, no fim das contas, saúde, né? Ela é muito mais ampla do que a ausência de doença. E todo mundo fala assim, eu morreria por você, né? Fala pro filho, fala pra esposa, né? Mas você viveria pelo outro, você viveria pelo seu filho, pela sua filha, você viveria pela sua família. Então é isso, é sobre isso, né? Morrer é fácil, tá resolvido, tá morto, mas viver, acabou, né? viver o que a gente quer. Então, então viva pela sua família. Isso aí, viva com saúde. Isso. Então vamos deixar aqui com gostinho de quero mais e espero vocês no nosso próximo episódio aqui do OnConecta. Até mais, tchau, tchau.